Bom dia, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós nesta manhã. Estão me ouvindo bem? Gostaria de um ok. Acredito que esteja tudo normal. Hoje, mais um domingo, dia que nós separamos mais exclusivamente para servirmos ao Senhor. Nós estamos aqui para mais uma reflexão sobre a palavra de Deus que nos alimenta, nos conforta e que também nos confronta, a fim de que a nossa vida seja moldada e esteja mais de acordo com aquilo que Deus espera de todos nós. Nós vamos orar pedindo que Deus nos ilumine nesta manhã, e a nossa reflexão nesta manhã será no livro de Provérbios, no capítulo de número 30. Vamos orar pedindo que Deus nos conduza nesta manhã. Bendito Deus e amado Pai, nós te rendemos graças pela vida, pela noite de descanso, pela manhã que nos concede diante da tua presença, com o privilégio, o desejo de abrirmos a Sagrada Escritura, estudarmos um pouco mais sobre ti, a fim de que sejamos conformados conforme a tua vontade. Te agradecemos pelas professoras, o teu povo que nesta manhã já puderam meditar na Sagrada Escritura, se alimentar através dela, em especial pela vida das nossas crianças, que tem sido alimentada constantemente através das tuas servas e servos que têm empenhado em colocar a tua palavra, plantá-la nesses pequenos corações. O nosso desejo é que o Senhor faça que frutos sejam produzidos, a fim de que as nossas crianças sejam, no futuro breve, adultos diferenciados, que testemunhem a Cristo em meio a este mundo totalmente corrompido, que sejam luz em meio às trevas, sal, que mostrem a Deus o caminho da liberdade, o caminho da vida que é possível encontrar somente em Cristo Jesus. Quanto a nós adultos, rogamos a capacitação para a nossa reflexão nesta manhã. Fale ao nosso coração, confronte, ó Deus, os nossos pensamentos, os nossos desejos, de maneira que estejamos mais voltados a Ti e espelhemos mais o Teu caráter, a Tua vontade, de maneira que o Teu nome seja verdadeiramente glorificado através de todos nós. Rogamos por este momento em que ainda permanecemos de quarentena, que o Senhor, na tua infinita misericórdia, nos liberte deste mal, que o Senhor, na sua infinita graça, nos preserve, continue, ó Deus, a nos livrar deste vírus. Mas sabemos que nem sempre a tua vontade é a nossa vontade. E o que nós desejamos, mesmo que ainda com certo receio, é de que o Senhor faça a sua vontade em nossa vida. E nos prepare, ó Deus, para que aceitemos a tua vontade quanto esta for contrária às nossas. E evidenciemos aqueles que estão ao nosso redor, que de fato cremos em ti e que, independente das circunstâncias, sabemos que aquilo que o Senhor tem reservado a todos nós é o melhor para todos nós. Por isso, ó Pai, nós clamamos que ouça as nossas orações, que atenda os nossos pedidos, mas conforme a tua santa e bendita vontade. Por Cristo Jesus, nós oramos neste momento. Amém e amém, Senhor. Irmãos, nós vamos ler em Provérbios, capítulo de número 30, apenas 2 ou 3 versículos nesta manhã. Vamos abrir a Bíblia em Provérbios, capítulo 30, para fazermos a leitura do verso 7 ao verso de número 9.
Provérbios, capítulo 30, do verso 7 ao verso de número 9. A palavra de Deus nos diz assim: duas coisas te peço. Não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negues e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Temos aqui nestes 3 versos a oração de Agur, uma oração que, sem dúvida alguma, nos confronta, principalmente por estarmos acostumados a orar a Deus pedindo aquilo que julgamos ser bom, agradável e próspero em nossa vida. Tendemos a orar, a rogar a Deus aquilo que, na verdade, está em nosso coração, que faz parte dos nossos desejos, que geralmente são egoístas. Por essas razões, quando lemos a oração de Agur, nós, sem dúvida alguma, somos confrontados a refletir um pouco mais sobre os nossos pedidos. Antes, porém, de meditarmos na palavra de Deus, nós estaremos cantando um hino, o hino de número 164, que nos fala do quão precioso é o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Sabemos de fato que o nome
de Jesus é bom. No nome de Jesus, nós temos o que necessitamos. E por Jesus, nós alimentamos a nossa fé. Nós vamos orar mais uma vez para refletirmos então sobre a palavra de Deus. Pai, nós neste momento clamamos que a nossa mente seja iluminada, o nosso coração preparado para receber a tua palavra. E que assim, ó Senhor, o Senhor nos molde de acordo com a tua vontade. Que esta oração feita pelo teu servo Agur no passado seja lição para a nossa vida. Seja exemplo, ó Senhor, para quando nos colocamos diante da tua presença em oração, buscando em ti aquilo que necessitamos. Que é exemplo do teu servo no passado, seja hoje o desejo do nosso coração, da nossa mente. Nos conduza nessa breve reflexão, por intermédio de Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Duas coisas peço, não mas negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza, nem a riqueza. Dá-me pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue a ti. Quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Estes três versos resumem ou expressam a nós a oração de um homem temente a Deus. E é justamente olhando para ela que eu gostaria de, nesta manhã, refletir com os irmãos sobre pelo que nós temos orado. Pelo que nós temos orado nesses últimos meses em que enfrentamos esta grande crise. Acredito que nós, cristãos, de forma geral, tivemos as nossas orações intensificadas neste período, nestes últimos meses, em virtude dos riscos que temos corrido, tanto quanto a nossa vida física, a nossa vida emocional, a nossa vida financeira e também, sem dúvida, a nossa vida espiritual. Não que estes riscos ou que estes perigos estavam ausentes da nossa vida antes desta pandemia, mas que depois desta pandemia, todos esses riscos passaram a serem vistos por nós de forma mais clara. Conforme nós refletimos semanas anteriores, este momento, este vírus revelou o quanto nós somos frágeis, o quanto de fato nós não temos controle sobre as circunstâncias, o futuro da nossa vida. E ao mesmo tempo que estamos seguros, confiantes, parecendo que tudo está caminhando, algo como este vírus surge e todas as coisas mudam. Nestes momentos é natural, embora não deveria ser, mas é natural que nós, cristãos, intensifiquemos as nossas orações, porque estamos diante dos nossos conceitos, sofrendo ou correndo riscos maiores. Quando eu digo que não deveria ser assim, é no sentido de que a nossa vida deveria ser uma constante oração, deveríamos estar todos os dias em plena comunhão com o Senhor. Contudo, com as orações mais intensificadas, é provável que, ao mesmo tempo, nós temos corrido ou aumentado o número dos pedidos que temos feito a Deus.
Afinal, nós, homens, apesar dos riscos, apesar das tribulações, apesar das limitações, apesar de termos vivido neste momento com menos recursos, nós não deixamos de sonhar. Nós não deixamos de desejar dias melhores. Nós não esquecemos e não deixamos de sentir no coração, na alma, desejos quanto aquilo que nós consideramos agradáveis. A questão diante disso, desta realidade, de que sem dúvida temos intensificado as nossas orações, temos orado muito mais, de que talvez tenhamos aumentado os nossos pedidos relacionados àquilo que desejamos em relação a este momento, nós devemos nesta manhã olhar para o texto e perguntar a nós mesmos quais de fato têm sido os nossos desejos e, consequentemente, quais desses desejos estão de acordo com a vontade de Deus. E este texto que nós separamos para esta manhã, de fato, ele pode muito nos ajudar a questionarmos pelo que nós temos orado. Conta-se que Platão, filósofo grego, emprestou a um poeta antigo uma oração que, segundo ele, melhor expressava a maneira como nós, homens, com dificuldades de enxergarmos as coisas diante de nós, ou seja, míopes, deveríamos orar. Embora a oração tenha sido usado a um deus pagão, ela tem uma lição interessante para nós. A oração que esse filósofo grego emprestou, Platão, diz assim: dê-nos as melhores coisas, quer oremos por elas ou não. E ordene que as coisas más permaneçam longe de nós, mesmo que imploremos por elas. Perceba que bacana, aparentemente, ou apesar de ser feita por um filósofo grego, apesar de ter sido feita a um deus pagão, o quanto ela é interessante para nós e ela tem a ver com esta oração de Agô. Dê-nos as melhores coisas, quer oremos por ela ou não. Ele está dizendo assim, olha, Deus conhece todas as coisas, e mesmo que nós não saibamos o que seja bom para nós, nos dê, ainda que não temos pedido por elas. A segunda parte da oração é: ordene que as coisas más permaneçam longe de nós, mesmo que nós imploremos por ela. Novamente a ideia, Deus conhece de fato todas as coisas. E é possível que, por não conhecermos, pela nossa limitação, por sermos míopes, principalmente quanto ao futuro, conhecendo Deus todas as coisas, não nos dê, ainda que imploremos, aquilo que julguemos ser bom, mas que o Senhor sabe que não é bom para nós. Ordene que as coisas más permaneçam longe de nós. O que nós podemos perceber é que a visão de Platão, nesse sentido mais amplo, literalmente tem a ver com a visão de Agur, um homem, contrapartida, consagrado a Deus, temente a Deus, um homem que buscava servir a Deus e cuja preocupação era permanecer dependente e confiante neste Deus. De acordo, portanto, com o texto que nós lemos, séculos antes de Platão, Agur registra a sua oração, que serve para nós como um grande exemplo.
de como devemos orar de forma sábia, baseado na verdade e no desejo santo de gloriarmos ou glorificarmos o Deus Todo-Poderoso. Desta forma, os versos que lemos nos mostram que Agur, em sua oração, ele faz dois pedidos a Deus. Dois pedidos que, de acordo com o verso 7, já nos chama a atenção pelo contexto em que esses pedidos são feitos. Ele diz assim: duas coisas peço antes que eu morra. Perceba que, por essa expressão de Agur, antes que eu morra, nós entendemos que o objetivo de Agur era viver neste mundo que nós vivemos, em meio às mesmas circunstâncias que nós vivemos, talvez de maneira diferente daquela que nós desejamos viver. Duas coisas te peço, não me negues antes que eu morra. Em outras palavras, esse era o desejo deste homem para a sua vida. E então nós perguntamos quais eram ou quais foram os desejos desse homem, temente a Deus, para a vida aqui na terra. Em meio a dificuldades, em meio às limitações, em meio a problemas, em meio a alegrias, em meio a momentos de prosperidade, em meio a momentos de privações, em meio a momentos de paz, em meio a momentos de tristezas, de medos, de segurança. Quais foram estes dois desejos que resumiam, na verdade, o maior desejo da sua vida para este mundo? Eu quero então considerar com os irmãos estes dois desejos. E o primeiro deles nós temos no verso de número 8, quando Agur diz: afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. O primeiro pedido de Agur é por um coração íntegro, um coração piedoso. Não há dúvida de que Agur tinha centenas, se não milhares de desejos em seu coração. Mas o seu primeiro pedido nesta oração registrada, inspirada por Deus, a fim de nos instruir, a fim de nos trazer sabedoria, pois esse é o propósito do livro dos Provérbios, Agur pede a Deus um coração íntegro, um coração piedoso, um coração distante, que seja afastado da falsidade e da mentira. Esta é a primeira coisa que nós podemos perceber nesta oração. Isso nos chama a atenção que o seu desejo é de que antes de qualquer bênção material, de qualquer bênção física, a sua preocupação está voltada principalmente para o seu caráter. O seu principal objetivo estava em ser diante de Deus, em meio à sociedade, do que em ter. Veja o quanto isso já começa a nos chamar a atenção para um problema que geralmente nós causamos, para um perigo grande que nós corremos. Tendemos a olhar para as coisas e almejar bem materiais acima de qualquer coisa. E geralmente as orações estão voltadas para isso. Senhor, me dê e me dê. Me dê mais dinheiro, me dê mais saúde. Mas Agur, neste seu primeiro pedido, nos revela a sua maior preocupação. E a sua maior preocupação está com o seu caráter.
O seu desejo é de que as circunstâncias da vida não o torne mentiroso, não o leve a viver uma vida falsa. Em outras palavras, que ele continue íntegro, que ele continue na verdade, que ele continue longe daquilo que é contrário a essas coisas. Como sabe o que era? O seu objetivo não era puramente material. Antes disso, o seu objetivo principal estava ligado ao seu relacionamento com Deus. E sem dúvida alguma, o seu relacionamento com o próximo, porque quando ele diz: afasta de mim a falsidade, afasta de mim a verdade, ele está dizendo: eu quero ser verdadeiro em toda a minha vida. Eu quero ser verdadeiro diante do Senhor. Eu quero ser verdadeiro diante do meu próximo. Eu quero ser verdadeiro diante de todas as coisas. Este é meu desejo antes da minha morte. Este é o estilo de vida que eu quero, Senhor, viver diante de Ti. Que eu alcance o máximo possível de perfeição no meu caráter. Que a minha vida esteja de acordo com a Tua vontade. Que a minha vida seja direcionada pela Tua palavra. Por falsidade, nós devemos entender aqui que Aguro estava dizendo ou se referindo a tudo aquilo que é contrário à verdade. Ainda que algumas coisas se aproximem o máximo da verdade, não é a verdade. Me afaste disso. Não somente daquilo que nós reconhecemos ser mentira, totalmente falso, mas aquilo também que se aproxima muito da verdade. Todas essas coisas estão dentro do pensamento de Agur, sem dúvida. Ele está se referindo a todas as coisas e não apenas a algo específico. O seu pedido inclui que as suas palavras sejam sinceras, que as suas promessas diante de Deus, que os seus votos diante de Deus, que as suas palavras diante dos homens, que os seus votos diante dos homens, que os seus compromissos assumidos sejam sinceros. Que o seu relacionamento com Deus e com o seu próximo seja sincero. Que os seus negócios no dia a dia seja sincero. Que as suas atitudes sejam sinceras. Que na sua forma de pensar haja sinceridade. Que na sua forma de agir em todos os sentidos haja sincera. Que naquelas coisas básicas do dia a dia, oh, como você está, que isso seja sincero. Oh, meu irmão, sinto muito, eu estarei orando por você, que de fato isso seja sincero. Ó Senhor, quanto eu confio em Ti, que seja sincero. Que haja sinceridade em minha vida. Aqui, antes de eu morrer. Que as minhas decisões estejam longe de falsidade. Que os meus desejos estejam longe. Sua oração é, portanto, que Deus afaste do seu coração a falsa aparência da felicidade, por exemplo, com a qual o mundo tenta nos seduzir quase que diariamente. Nos afaste da expectativa tola, vã da vida, de acreditarmos que
Os bens materiais podem solucionar os nossos problemas e mais do que nunca, neste período que estamos, isso mostrou que não pode. Os bens materiais não podem. Não somente não podem resolver todas as coisas, como não pode trazer paz ao coração, como não pode trazer segurança à alma. É falsa a ideia que a riqueza traz. Afaste de mim tudo aquilo que me traga uma expectativa vã, ou seja, de tudo aquilo que não seja verdadeiro a ponto de me levar a glorificar o teu nome, a um crescimento diante da tua presença, a melhorar a minha vida como homem. Livra-me da vaidade, que na verdade é o grande tema de Salomão no livro dos Provérbios. Mas ele não diz apenas para que Deus o livrasse da falsidade, mas que Deus também o libertasse ou o preservasse da mentira. E por mentira aqui, nós precisamos entender que Agur estava se referindo a todas as palavras de engano, a todas as pretensões vazias, a todas as nossas dependências incertas, a todas as nossas promessas falhas. Sabe aquelas promessas que fazemos e que, quando não cumpridas, se assemelham a faturas, a boletos que não foram pagos e que são engavetados, e que o resultado disso é trazer apenas vergonha e desonra? O nome passa a ser sujo, perde-se no mercado a credibilidade. A ideia de Agur por mentira é justamente não chegar ou não cometer ou trazer para a sua vida este mal. Alguns chegam a defender que Agur tinha, através desta palavra mentira, a palavra que é usada aqui na língua original, a ideia de idolatria. Ele estava incluindo as questões da idolatria. Então, no sentido de que Agur estivesse orando também para que ele fosse preservado da idolatria, da religião falsa, das palavras e promessas mentirosas usadas em nome ou feitas em nome de deuses falsos. Então Agur, ele pede para que Deus não permita em hipótese alguma que ele confie em nenhuma outra palavra, exceto naquelas que vêm do Deus verdadeiro. Que ele não confie em nenhum outro, que não no Deus verdadeiro, no Deus soberano. Que ele não caia nessas mentiras, que a sua vida não seja uma vida de mentira, que a sua religião não seja uma mentira, que a sua fé não seja uma mentira. Então nós percebemos que a ideia de Agur, quando ele pede para que Deus não permita, que Deus tenha misericórdia da sua vida a fim de preservá-lo longe da falsidade e da mentira, abrange toda a sua vida. Este, portanto, é o primeiro pedido da oração de Agur, para que Deus não permitisse entrar em seu coração qualquer coisa que não fosse sólida, que não fosse verdadeira, que não fosse durável, que não fosse eterna. Em outras palavras, que não esteja relacionada, não estivesse relacionada a Deus. Mantenha-me longe de mim a falsidade e a mentira. Eu conheço crentes, ou que se dizem crentes, esta é a expressão correta, que são extremamente mentirosos.
este é um perigo, este é um risco, é uma tentação, principalmente em momentos diversos da vida. E Agur reconhece, e portanto este é o seu primeiro pedido, na sua sábia oração diante de Deus. Faça de mim uma pessoa justa e verdadeira, que eu tenha um coração piedoso, pois a minha preocupação, Senhor, não estão com as ações de terceiros, ou seja, o que outras pessoas podem fazer comigo, mas com as minhas próprias ações. Eu quero ser íntegro, eu quero ser honrado, eu quero ser verdadeiro, eu quero ser justo em tudo aquilo que eu faço. Este é o padrão de vida que eu almejo para mim aqui. E me dê isso, Senhor. Conceda-me a permanecer neste estilo de vida até que eu morra. Aqui então nos cabe a primeira pergunta. A exemplo de Agur, nós temos orado também, principalmente nesse tempo de fake news, para que Deus nos preserve, ou preserve o nosso coração e a nossa mente longe da falsidade, longe da mentira, para que as nossas decisões neste momento, para que as nossas atitudes neste momento, diante de Deus, diante do próximo, em meio a este mundo, sejam verdadeiras. Reflitamos sobre isso. Tem sido esse o desejo do nosso coração? O segundo pedido que Agur faz, nós encontramos na segunda parte do verso de número 8 e o verso de número 9. Eu vou ler todo o verso 8, mas destacarei esta outra parte, que nos cabe agora. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Agora, não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. O segundo pedido na oração do sábio Agur é por um coração dependente de Deus. O primeiro pedido é por um coração sincero, por uma vida longe da falsidade e da mentira. O segundo pedido é por um coração dependente de Deus, que os seus desejos não estejam firmados e voltados para a riqueza. E que também um provável medo seja tirado da sua vida quanto à pobreza extrema. E eu posso dizer aqui que é contra a pobreza extrema, porque ele está dizendo: dai-me o pão que me for necessário. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. O necessário. Esta é a sua oração. E que loucura é isso diante deste mundo capitalista? Que irracionalidade é essa de Agur? Diante de tantas coisas que alguém pode ter na vida, diante das facilidades, do luxo, do conforto que isso pode trazer. Ele não está olhando para o ter, a priori. Ele está expressando aqui que o seu desejo é literalmente a recomendação de Jesus no Sermão do Monte,
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E então as demais coisas vos serão acrescentadas. Como alguém, portanto, pode, na atual condição, situação de um mundo capitalista, não desejar riqueza? E como nós, na situação que estamos vivendo, em que mais da metade dos brasileiros estão desempregados, podemos orar a Deus para que Deus não nos dê mais do que nós necessitamos. Isso parece racional, principalmente para corações egoístas, principalmente para corações que se alegram no ter. Mas esta é a segunda parte da sua oração. Este é o seu segundo pedido. Por isso, muito mais do que o primeiro, talvez, este é um pedido ainda mais desafiador a todos nós. A primeira parte, então, do segundo pedido é: não me dê pobreza. Este pedido para nós é fácil. Afinal de contas, ninguém quer ser pobre, principalmente pobre ao extremo. Ninguém quer sentir necessidade em relação às coisas básicas. Ninguém gosta de não ter o mínimo de recursos para satisfazer as necessidades básicas, tanto pessoal quanto dos membros de casa, ainda que sejam, vamos dizer, entre aspas, desnecessários, como as bobeirinhas, né, que os nossos filhos, principalmente crianças, gostam. E a gente dizer: eu não posso comprar, filho, eu não tenho dinheiro. Ninguém gosta de viver na pobreza. E acredito que de uma forma especial, e me entendam nisso, Deus não nos criou para vivermos na pobreza, pois ele nos criou no Éden como governadores e com o direito de desfrutarmos na abundância de tudo que ele criou. E a promessa de que um dia reinaremos nos céus, na perfeição e no desfrutar daquilo que nós sequer conseguimos imaginar, quanto à sua grandiosidade, quanto à sua valiosidade, quanto agradável, benéfico será para nós. Mas o que Agur pedia nos seus dias, o que estava em seu coração é: Senhor, livra-me da pobreza. E ele nos diz a razão no verso de número 9 do porquê deste pedido. Para que eu não venha a furtar, para que eu não profane o nome de Deus. Talvez para nós essa ideia de furtar seja algo que não conseguimos imaginar. Até chegamos a dizer ao Senhor: eu jamais faria isso. Né? Mais ou menos no mesmo tom de Pedro diante do Senhor: ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei, estarei sempre ao teu lado, custe o que custar. Promessas que nós fazemos no casamento, né? Em todos os momentos, independente da situação, eu estarei ao teu lado. E eu acredito que não é por maldade, mas nós chegamos até a afirmar que jamais faríamos isso pelo aquilo que nós conhecemos de nós, pelo senso de mal, por reconhecermos que isto é um pecado contra Deus, isso gera vergonha, é um crime diante da sociedade, da nossa lei. Mas é um perigo para aqueles que chegam ao extremo ao ver um filho não tendo o que comer
sai de casa pela manhã, ao voltar, o filho estava pedindo pelo leite, e você saiu a fim de conquistar ou ganhar este leite, você volta para a sua casa sem ter este leite, e o seu filho está com fome. Situações extremas podem nos levar a atitudes extremas. Agur, ele evidencia ter o senso disso. Então ele pede para que Deus o livre. Mas não para que ele não vá preso simplesmente, mas não para que ele infrinja as leis humanas simplesmente, mas para que ele permaneça fiel a Deus. Para que eu não venha furtar isso, ou através disso profane o nome de Deus. A falta de recursos nos leva a grandes perigos, inclusive ao perigo de não confiarmos na provisão de Deus, ao perigo de começarmos a amaldiçoar a Deus, a blasfemarmos contra Deus, como o povo no deserto, como muitos outros. Na falta de muitas coisas, ou na extrema pobreza, assim como acontece pela falta de caráter e pela impiedade, muitos mentem, roubam, enganam, matam, sob a alegação de ser pobre, sob a alegação de não ter tido chances na vida, de ser vítima da sociedade. Esse é o discurso dos defensores dos direitos humanos hoje para defender bandido. Mas Agur, ele ora diante de todo este perigo para que Deus o livre desta falta do necessário. Não há dúvida alguma de que o que nós temos aqui é uma citação, ou podemos dizer, nós temos aqui uma versão do Antigo Testamento de parte da oração do Pai Nosso que o Senhor Jesus nos ensina a fazer, registrada lá em Mateus capítulo 6. Quando Jesus, ao dizer assim, vós orareis assim, em resposta aos discípulos de como deveriam orar, dá-nos o pão nosso de cada dia. Perceba que essa ideia que Agur expressa aqui, não me des nem pobreza, nem riqueza, dá-me o pão que me for necessário, dá-me o pão de cada dia. A segunda parte desse segundo pedido é o contrário da pobreza, é a riqueza, o oposto. Não me dê riquezas. O seu coração não deseja viver luxuosamente. Ele também, assim como vê na pobreza um grande perigo, ele vê na riqueza. E de fato, nós sabemos, biblicamente, que a riqueza é um grande perigo, inclusive para a alma. Até maior do que a pobreza. Porque a grande maioria das pessoas, a gente vê isso no dia a dia, a gente vê isso nas nossas igrejas. Os pobres estão mais abertos para Deus. Quantos ricos nós temos, por exemplo, na nossa igreja local? Quantos ricos você conhece que são cristãos? São poucos. Na nossa igreja, tirando vocês que estão me ouvindo, me vendo neste momento, não há nenhum outro mais rico. Só vocês. Brincadeira à parte, nós não temos ninguém que pode ser considerado como rico.
E Agur, na sua oração, ele vê a riqueza como este grande mal. Aquilo que Paulo disse posteriormente, que na riqueza ou no dinheiro está a raiz de todos os males, não que o dinheiro seja o mal, que a riqueza seja mal, mas que há nela este grande perigo. Principalmente porque ela pode te afastar de Deus. É isso que Agur diz, olha lá, ó, verso 9. Verso 8, não me dê pobreza nem riqueza. Não pobreza, para que eu roube e profane o seu nome. Não me dê riqueza, início do verso 9, para não suceder que, estando eu farto, estando eu rico, te negue e diga: quem é o Senhor? A prepotência, a arrogância, a autossuficiência, que geralmente rico tem. Aquela frase que já ouvimos por diversas vezes, inclusive de pessoas próximas a nós, e que não são ricas, mas que por ter uma condição financeira mais estável, chegam a dizer: eu, Deus, para quê? Não saio eu trabalhar, não. Não saio eu mover minha vida, não. Como se dissesse: eu não preciso de Deus, eu preciso de mim. E o controle da minha vida está nas minhas mãos. O controle da minha situação financeira está na minha mão. Triste, diria Tiago a este. Louco, diria Jesus. E é isso que nós encontramos, por exemplo, em Lucas capítulo 12, dos versos 16 ao 26. Quando Jesus diz: alguém soberbo, rico, alguém que estava cheio de si mesmo e confiando na grande colheita que teve. Lá vai dizer assim, Lucas 16, 12, do 16 ao 26. Eu não vou ler todos os versos, apenas alguns. Diz assim: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo. E ele falava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois? Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Ou seja, o que eu farei agora? Eu não tenho mais onde guardar o dinheiro. É a realidade de todos vocês, principalmente neste momento, não é? Não tem mais onde guardar dinheiro. Então direi, disse Jesus, então direi, diz o rico, a minha alma, tens em depósitos, ou perdão, pulei aqui, deixa eu voltar, verso 18, e disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Olha a ideia, olha a prepotência, olha o controle da vida em suas mãos, a falsa ilusão. Eu vou destruir os pequenos celeiros que eu tenho, eu vou construir celeiros muito maiores, e ali então eu poderei guardar todo o meu dinheiro. Eu terei então um cofre muito maior. E poderei colocar em segurança todos os meus bens. E viverei tranquila a minha vida. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Portanto, descansa, come, bebe, regala-te. Olha o perigo da riqueza. Não preciso de Deus. Eu tenho no meu celeiro, eu tenho no banco tudo o que eu necessito. Eu tenho posses. Então eu tenho o direito de chegar diante do espelho e dizer a mim mesmo: ó, descansa, come, aproveita a vida, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse, verso de número 20: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Jesus o chama a realidade da vida. Nesta noite você morrerá.
O que tens preparado? O que tens preparado para Deus? O que apresentará para Deus? O que tem preparado? Para quem será? Esta riqueza toda, para Deus? Vai resolver o seu problema agora, pós-morte? Ou foi para você mesmo? Ou para aqueles que você vai deixar neste mundo? Parece que Agur via, entendia esta realidade. Então, este perigo, ele ora para Deus e diz assim: Senhor, me livre da pobreza extrema e da riqueza. Podemos lembrar do jovem rico. Se recordam? Senhor, o que faço para ter a vida? Em outras palavras, o que eu faço para te servir, te seguir? Jesus disse: volte, vende tudo o que tens, dê aos pobres e siga-me. Ele voltou, não para vender, triste para sua casa. O que tens preparado? Agur revela a nós que a sua preocupação era em preparar algo eterno através da sua vida na terra. Ele reconhece os perigos que corre, ele reconhece a sua limitação, ele reconhece a sua fraqueza, então ele ora: Senhor, não permita que eu caia na mentira e na falsidade. Que a minha vida seja íntegra, que a minha vida seja verdadeira, que eu não seja um ator no dia a dia. Senhor, livra-me da pobreza, para que eu não seja tentado a ter que roubar e profanar o teu nome, e ser envergonhado diante de ti, envergonhar a ti, e ser envergonhado em meio à sociedade. Senhor, livra-me das riquezas, para que eu não me torne autossuficiente, para que eu não seja alguém que não confie em ti. Perceba, irmão, irmã, que Agur diz haver perigos na pobreza e na riqueza, e que por isso ele clama a Deus, a fim de que seja mantido fiel e dependente a Deus, independente das circunstâncias. Novamente eu relembro a você, Agur nos traz à memória a oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensina a clamarmos pelo necessário para cada dia. Que diferença é a oração de Agur da oração que a teologia da prosperidade nos ensina a fazer? Quando somos incentivados a exigirmos de Deus riquezas, bem-estar, como prova da sua bondade, da sua fidelidade e do seu poder, sem se preocupar com caráter, com fidelidade, tanto de Deus quanto de nós mesmos. Sem se preocupar com o modo de vida, se agrada ou não a Deus. Quão diferente de tudo isso é a oração de Agur. Eu quero finalizar a nossa reflexão nesta manhã, novamente dizendo a vocês que quando lemos esta oração, nós descobrimos quão confrontadora e desafiadora é esta oração. São essas sábias palavras de Agur para a nossa vida.
quão desafiadora e confrontadora é esta oração para nós, homens, principalmente neste momento em que estamos vivendo. Lembre-se que a preocupação de Agur nestes dois pedidos é para que Deus o livrasse de todo o mal, de toda a tentação. Também nos leva para a oração do Pai Nosso, não é? Livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação. Assim, primeiramente, ele pede a Deus para que Deus o livre da mentira. Consequentemente, para que Deus o livre da pobreza e da riqueza. Para que ele, não tendo demais, não questione quem Deus é. Quem é o Senhor? Mas antes da presunção, da autossuficiência, que ele se mantenha piedoso, dependente do Senhor. Para que ele não seja pobre o demais, para ser tentado a viver como um ladrão. E vem através disso a profanar o nome de Deus. Ele reconhece o perigo que nós temos, a tendência que nós temos de querer tomar as rédeas da situação, seja nos momentos em que as coisas vão mal, ou nos momentos em que as coisas vão bem. Mas ele nos chama a voltarmos e confiarmos tão somente em Deus, independente das circunstâncias. Era isso que ele mais queria. Era por isso que ele orava. Era esse o desejo da sua vida. Que isso, meu irmão e minha irmã, que isso, a você que nos ouve, nos assiste neste momento, sirva de exemplo. Ore por Deus, para que Ele te dê o necessário, pois esta é a oração de acordo com a sua vontade. É isso que Deus nos promete. Não nos deixar padecermos pelas necessidades, de nos suprir quanto ao necessário. Que os nossos desejos, que a nossa oração, que a nossa vida sirva para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. E assim eu faço uma última indagação aqui para nós. A sua oração se identifica com a oração de Agur? Você se identifica com Agur? O desejo de vida de Agur se identifica com o desejo da sua vida? Se a resposta de qualquer um de nós foi não, ainda que parcialmente, nós precisamos então entender que está na hora de tomarmos uma grande decisão. Ou seja, está na hora de uma transformação radical em nossa vida, nos nossos conceitos, nos nossos objetivos, nos nossos sonhos, inclusive nas nossas orações. Por quê? Ou pelo que você tem orado? Duas coisas peço, não mas negues. Antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor?
ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ouvir mais um hino e assim nós estaremos partindo para o término da nossa reflexão nesta manhã. De fato, nós busquemos e lutemos para descansar em Deus, confiar em Deus e nele com Ele vivermos os nossos dias. Vamos orar. Antes de orarmos, quero agradecer a participação de todos, de maneira especial a participação da minha tia Noêmia, que participou conosco aqui, que Deus a abençoe ricamente. E reforçar o convite a todos que puderem, dentro daquilo que as nossas leis permitem, a estarem conosco hoje às 19 horas em nossa igreja, no Jardim Nova Itália, próxima à Humanitária, para adorarmos a Deus. Temos seguido todas as recomendações sanitárias, a fim de que haja distanciamento correto, álcool em gel disponível, distanciamento entre as pessoas, uso de máscaras, para que o nosso culto seja dentro daquilo que os nossos órgãos oficiais recomendam e exigem. Vamos orar neste momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos pela vida, te louvamos pela tua palavra e rogamos a tua graça sobre nós no decorrer desse dia, para que busquemos cada vez mais o Senhor e nos dediquemos mais à tua palavra. Nos ajude a sermos como Agur,
a buscarmos no Senhor o necessário para a nossa vida, nos livrando assim dos grandes riscos que o Senhor, que nós podemos correr. Livra-nos da pobreza extrema. Livra-nos, ó Senhor, dos males da riqueza, para que nós permaneçamos firmes e fiéis ao Senhor, que dependamos, independente da circunstância, independente da nossa condição social, dependente e confiante no teu poder, na tua graça e na tua provisão. Abençoe o teu povo, cada pessoa que nos assistiu e que nos assiste nesta manhã. Que a tua graça seja abundante sobre cada um, livrando cada casa, cada família deste grande mal que nos assola, Pai. Livra-nos e nos permita viver cada dia mais debaixo do teu cuidado. Nós oramos agradecidos por tudo que tem feito em nossa vida e rogamos que nos prepare para logo mais à noite, às 7 horas, estarmos cultuando o teu santo nome, tanto na igreja, de maneira presencial, como por aqui, pelo Facebook. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Bom almoço a todos. Queria convidar a todos para a gente fazer um churrasco agora no almoço, mas infelizmente a situação não permite. Por isso, não poderei convidá-los para almoçar aqui em casa. Um grande abraço e que Deus abençoe. Amém.